Olá, no vídeo de hoje vou falar de Yasuke, primeiro estrangeiro que se tornou samurai e mais, ele era africano. Quem diria, hein? Sou Marcos Gimenez aqui do Núcleo Dharma de Ribeirão Preto. E se a palavra samurai já é irritantemente romanceada por nerds de hakama e espadas de alumínio, imaginem em tempos de narrativas aleatórias o que vai acontecer com a história verdadeira de um samurai negro que existiu sim, vai se transformar. Vamos discutir o que é fato, o que é achismo, o que é marketing, para não nos afastarmos da verdade e cairmos em contos de quem quer nos vender alguma coisa. Samurai era uma casta na qual somente japoneses poderiam fazer parte? Então, numa ilha razoavelmente isolada, com cultura própria, onde estrangeiros não eram muito bem-vindos, fica meio óbvio essa conta, né? Samurais eram as pessoas oficialmente armadas em feudos desarmamentistas. Sim, só o samurai podia portar as armas. Hoje se diz que era uma honra ser um samurai, mas na verdade era poder. Última desconstrução. Samurais lutavam por honra? Ou para servir o seu daimyo? Obedecer ordens? Ah, mas era honrado servir o seu daimyo, mesmo sendo alguém cruel e egoísta? Lembrem que demorou para o Japão se unificar. Cada um tinha o seu grupinho de samurais e era samurai contra samurai. E no caminho, vilas queimadas, camponeses mortos, plantações incendiadas. E no final foram as armas ocidentais que definiram o vitorioso. Beleza? Tomou a pílula vermelha? Vamos continuar. Yasuke é o nome de um africano que historicamente sim esteve no Japão. Fato. Registro de 1579 relata uma missão de jesuítas no Japão, em Kyoto, a capital da época. 1579. Nessa época o Brasil recebia a sua primeira geração de portugueses que se ocupava totalmente da extração do pau-brasil. E a escravidão e comércio de africanos era uma atividade essencial, lucrativa e totalmente aceitável na época. E sim, o honrado Japão também teve escravidão. Japoneses eram vendidos para a Europa como servos. Essa você, Ronin nerd de coquezinho samurai, não sabia, né? Yasuke, Yao, Yasufe ou até Isaki, não se sabe. Não existe um registro oficial dizendo que ele era escravo, porém, homens negros livres andando junto com europeus nessa época seria algo muito inusitado. A provável origem de Yasuke seria Moçambique, mas alguns historiadores questionam e citam Etiópia ou ainda Nigéria. Etnias fortes fisicamente se você desconsiderar a miséria moderna. E de pele bem escura. Existem registros que Yasuke tinha 1,88 m, o que é bem viável, enquanto os japoneses da época teriam em média 1,57 m. Yasuke para a região era um gigante com pele cor de carvão. Oda Nobunaga, o chefão da época, ficou muito interessado no tal gigante. Yasuke falava um japonês bem básico, que era um conhecimento obrigatório para os membros da tal missão. Isso também chamou a atenção de Nobunaga, que ainda numa demonstração afirmou que o africano possuía a força de 10 homens. O africano de 1,88 m era bem mais forte que os soldados de 1,55 m, né? Isso numa época onde se guerreava corpo a corpo e força e envergadura fazem sim muita diferença. Grande, forte, exótico e ainda falava um pouco de japonês, Nobunaga queria aquele cara no exército. Se foi vendido, se foi dado como presente ou se abandonou a missão jesuíta, claro que ninguém vai contar. Mas Yasuke virou um estagiário, um escudeiro de Nobunaga, entrando assim para o mundo das armas. Não, ainda não, tem alguns detalhes. Exótico e grandalhão, Yasuke era chamado de o gigante indestrutível de pele negra. Alguém bem útil em tempos supersticiosos e de pouca informação. Sendo assim, foi nomeado samurai. Sim, seu negacionista. É simplesmente a permissão oficial de se portar armas.
Se Nobunaga desejava ter um guarda-costas gigante devidamente armado, pela lei tinha que ser um samurai. Yasuke foi descoberto em 1579. Já em 1582, ou seja, 3 anos depois, teve sua carreira de samurai encerrada. O feudo Nobunaga foi atacado por Akechi Mitsuhide ou algo do gênero. Perdeu. Nobunaga fez o seppuku, aquele suicídio que um dia a gente vai ter uma conversa muito séria para debater. E Yasuke recebeu a missão de levar a cabeça do daimyo e a espada dele para o filho herdeiro. Podia herdar ouro, terras, mas herdou uma espada usada e uma jaca. Chegando lá, o rapaz também tinha realizado o tal seppuku. Yasuke se rendeu, entregou sua espada, mas Akechi ou Akechi tava cagando pra ele. Porque se mesmo com o gigante invencível Nobunaga perdeu, que serventia ele tinha? Afirmou que aquele homem negro era simplesmente uma besta, não sabia de nada e, além disso, não merecia nem a morte. Então ordenou que o levassem para Nambanjin. Seria literalmente o Templo dos Bárbaros do Sul, ou possivelmente a missão dos jesuítas. Existe uma especulação que matar um ex-membro da missão traria desconforto, um certo problema diplomático com europeus que Akechi ou Akechi não desejava para aquele momento já conturbado na ilha. Obras que falam de Yasuke. 1581, As Cartas dos Jesuítas, de Luiz Froat ou algo do gênero. Essa é a referência mais antiga e a única histórica sobre o assunto. Kurosuke, de Yoshio Kurusu, ou algo do gênero, publicado em 1943, parece que é um livro meio infantil falando do assunto. Michael Cooper, em 1965, They Came to Japan, an Anthology of European Reports on Japan. Com uma pronúncia errada, que significa uma coisa totalmente diferente. É um livro ocidental que trata do assunto, mas no século XXI tem mangá, desenho animado da Netflix, O lendário samurai negro. Talvez tenha um filme, tem game onde ele é um dos chefes de fase, e tem até Emicida com a música Yasuke. Mas essa música tá vinculada a um desfile de moda. Quem sou eu para questionar gostos tão refinados? Não tô aqui para ser chato, mas tô aqui para puxar o trenzinho do raciocínio. Em 3 anos, um missionário jesuíta, provavelmente escravo, teve uma vida de samurai. 3 anos, começo, meio e fim. E o treino iniciado na infância, os estudos, as cerimônias, a religião, o caminho e as técnicas da lâmina, o zen. Ou será que um grandalhão treinado no básico, às pressas, combatia tete a tete a dedicada casta que foi treinada desde a infância, gerações atrás de gerações, refinando todo o conceito da espada, do combate, da estratégia? Vocês entendem que isso coloca em xeque todas as narrativas? Tanto de um cara aprender tudo isso em 3 anos, como um cara se dedicar a vida inteira porque o outro é grande e naturalmente forte e conseguir dar um couro nos caras? Entendam que eu estou aqui só para plantar dúvidas e não respostas, beleza? Mas se você quiser se vestir bem de verdade, chegaram as camisetas Dharma. São 4 modelos, a camiseta clássica, Tools for Life, Se Quer Paz, Prepare-se para a Guerra e Nossos 3 Poderes. Você pode acessar aqui no link a loja ou na aba loja do lado da comunidade aqui no YouTube mesmo, tá tudo lá. Lançamento fresquinho, garanta a sua que é por tempo limitado. Sou Marcos Gimenez, treinador e responsável aqui pelo Núcleo Dharma, que não tem nada contra samurai, monge Shaolin, mosqueteiro, cavaleiro medieval, índio com tacape, não sou contra nada disso. O que eu sou contra são historinhas mal contadas que fazem um leigo alucinar e comprar qualquer merda que algum falastrão ou espertinho esteja vendendo. Muito obrigado aos apoiadores do Apoia-se. Temos também o botão de membros aqui no YouTube. Obrigado pela participação e paciência de todos. E vamos ver quantos inscritos eu vou perder com esse vídeo de hoje. Até o próximo vídeo, gente. Até lá.